Olá pessoal, hoje na nossa videoaula nós veremos progressão geométrica. Este conteúdo está na página 69 do nosso material de apoio. Progressão geométrica é chamada de progressão geométrica, PG, a toda sequência na qual cada termo a partir do segundo é o produto do termo anterior com uma constante dada, denominada razão da PG. É indicada pela letra Q. Da mesma forma da PA, o primeiro termo é indicado por A1 e o número de termos N depende de cada PG, podendo ser finita ou infinita. Também podem ser classificados como crescente, decrescente, constante e alternante. Diferentemente da PA, nós temos a alternante. A alternante, ela altera em números positivos e negativos. Vamos ver aqui alguns exemplos de PG. Nós temos aqui 2, 8, 32, 128, 512 e 2048. É uma PG crescente finita, tal que n igual a 6, que é o número de termos, A1, que é o nosso primeiro elemento, igual a 2, e a nossa razão Q igual a 4. No exemplo B, nós temos 3, 3 sobre 10, 3 sobre 100, 3 sobre 1000 e 3 sobre 10.000. É uma PG decrescente finita, tal que n igual a 5, o número de termos é 5, A1 igual a 3 e nossa razão é 1/10. Nós também podemos escrever essa PG na forma decimal. 3, 0,3, 0,03, 0,003 e 0,0003. Observe que nós estamos aqui dividindo 3 por 10.000 e nós encontramos na forma decimal. No caso do exemplo C, nós temos uma PG constante, 7, 7, 7, 7. É uma PG constante infinita, tal que A1 é igual a 7 e nossa razão é igual a 1. Lembrando que a PA constante era a razão 0 e aqui nós temos a razão 1. No exemplo D, nós temos aqui 3 menos 15, 75, menos 375, 1875 e reticência. É uma PG alternante infinita, tal que A1 igual a 3 e Q igual a menos 5. Observe, nós iniciamos com um número positivo, depois veio o segundo termo, um número negativo, o terceiro termo, um número positivo e assim sucessivamente. É alternante porque os valores vão se alternando em positivos e negativos. E ela é infinita. No exemplo E, também temos um exemplo de alternante. Porém, nós temos o menos 2, o 1, o menos meio, 1/4, menos o oitavo e assim por diante. É uma PG alternante infinita, tal que A1 é igual a menos 2 e nossa razão é menos meio. Termo geral de uma PG. Nós temos uma fórmula que gera qualquer elemento de uma PG. Então, nós temos aqui AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Ela segue o mesmo raciocínio da PA. Ela encontra qualquer elemento de uma PG. Com ela, nós podemos encontrar qualquer elemento da PG, o primeiro termo, a razão Q e o número de elementos. Observe que na fórmula nós temos essas 4 formas de encontrar. Propriedade característica de uma PG. Se tomarmos 3 termos consecutivos de uma PG, o do meio elevado ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Então, observe, AK elevado ao quadrado é igual a K menos 1 vezes AK mais 1. Ou seja, o elemento do meio, ele é a multiplicação do elemento anterior com o elemento posterior elevado ao quadrado. Nós temos aqui que observar que a razão tem que ser diferente de zero. Soma dos termos de uma PG. A soma dos termos de uma PG só pode ser realizada quando é determinado o número N de termos a ser somado.
Lembrando que nos casos das PGs infinitas, nós temos que determinar o número de termos. Portanto, nos casos de uma PG infinita, temos que considerar o limite para esta soma. Nós temos que determinar essa quantidade de elementos. Dada a PG A1, A2, A3 até a N, de razão que, diferente de 1, temos então a fórmula de soma dos N primeiros termos da PG. Sn igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q. Para PG não constante. Lembrando que as PGs constantes é só você multiplicar o número de termos pelo valor do A1. Vamos ver agora alguns exercícios resolvidos. Escrever a PG tal que A1 igual a 2 e Q igual a 5, com 4 termos. Então, nós temos aqui, primeiro termo igual a 2, a nossa razão Q é igual a 5, e nós temos 4 termos dessa PG. A1 igual a 2, como já foi dito, que é o nosso primeiro termo, utilizando A1 vezes Q. Quem é o nosso A1? 2. Quem é o nosso Q? 5. 2 vezes 5, 10. Nós temos o A2, que nós já encontramos, que vale 10, vezes a razão 5, igual a 50. Nosso A3, que também já encontramos, que vale 50, vezes a nossa razão, igual a 250. Então, a nossa PG é 2, 10, 50 e 250. Agora, utilizando o termo geral da PG, AN igual a 1 vezes Q, N menos 1. Então, nós temos o A1 igual a 2. A2 igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Substituindo o nosso A1, 2. Substituindo o nosso Q, 5. E substituindo o nosso N, 2 menos 1. Então, nós temos 2 menos 1, 5 elevado a 1, que é 5. 2 vezes 5, 10. Observe que nosso segundo elemento é igual na outra forma. O que acontece? Aqui nós utilizamos o termo geral da PG. Aqui nós usamos o conceito de uma PG. No terceiro termo, 50, e no quarto termo, 250. Logo, a nossa PG é 2, 10, 50 e 250. Muito bem, pessoal. Agora, no segundo exemplo, nós temos aqui, determine a razão de uma PG tal que A1 igual a 3 e A10 igual a 1536. Observe que nós vamos querer a nossa razão. Então, ele deu o primeiro termo e o 10º termo. Utilizando o termo geral da PG, nós temos AN igual a 1 vezes Q, N menos 1. Nós temos o nosso AN, que é o A10, igual a 3 vezes Q, 10 menos 1. Quanto que vale o A10? 1536. Igual a 3 vezes Q elevado a 9. Observe que o nosso Q é a nossa variável, é a desconhecida, é o que nós queremos encontrar. O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo 1536 dividido por 3, que dá 512. O que eu faço agora com esse expoente 9? Eu retiro a raiz nona do 512 e a raiz nona da nossa razão, ficando Q igual raiz nona de 512, onde Q igual a 2. Então, aí encontramos o valor de nossa razão. No caso do terceiro exercício, nós temos aqui, encontre o 15º termo de uma PG, onde sua razão é igual a menos 2 e seu primeiro termo é 7. Observe, A1 igual a 7, Q igual a menos 2, N igual a 15 e nós temos o A15 que nós queremos encontrar. Lembrando que o N ele tem que ser igual à posição que você quer encontrar. Usando o termo geral da PG, nós temos a N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Substituindo o AN por A15, o que nós queremos encontrar, o nosso primeiro termo, que é 7, vezes nossa razão, que é menos 2, elevado a 15 menos 1. Lembrando, novamente, números negativos entre parênteses. Então, nós temos
A 15 igual a 7 vezes menos 2 elevado a 14. Menos 2 elevado a 14 equivale a 16.384. 7 vezes 16.384. Então, o nosso quinto elemento, ou seja, o nosso quinto termo, equivale a 114.688. Agora, no exemplo D, nós temos calcular a soma dos 10 primeiros termos de uma PG, onde o primeiro termo é 8 e a razão é 2. Eu montei aqui essa PG para você ter uma ideia de como funciona a nossa fórmula. Então, nós temos a PG 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e 4096. Estes são os 10 primeiros termos de nossa PG. O A1 e nós temos aqui o 10º termo. Se você somar elemento por elemento, o total dá 8.184. Olhando assim, você fala, é fácil, porque eu tenho aqui, eu posso fazer a soma. Qual é o problema? Nós estamos trabalhando com apenas 10 termos. E se eu tivesse mais termos? 100 termos, 200 termos para ser somados. Então, nós utilizamos a nossa fórmula. A1 igual a 8, Q igual a 2, N igual a 10 e o S10 que nós queremos encontrar. Sn igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 menos Q. Substituindo S10 igual a 8 vezes 1 menos 2 elevado a 10, dividido por 1 menos 2. Que nós temos aqui 8 vezes 1 menos 1024. 2 elevado a 10, 1024. 2 menos 1, menos 1. S10 igual 8 vezes 1 menos 1024, menos 1023, dividido por menos 1. 8 vezes menos 1023, nós temos menos 8.184 dividido por menos 1. Menos, que divide menos, mais. Então, nosso S10, 8.184. Observe que a soma dos 10 primeiros termos equivale à soma aqui da nossa sequência da nossa PG. Muito bem, pessoal, encerramos aqui nossa aula de progressão geométrica. Espero que eu tenha tirado suas dúvidas e encontramos na nossa próxima videoaula. Um abraço!